Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação exclusiva no Cruzeiro. Fabrício Bruno é alvo de uma proposta da Inglaterra de 15 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 95 milhões de reais. André Cury, responsável pela carreira do zagueiro da seleção brasileira, já avisou ao Cruzeiro que apresentará essa oferta oficial nos próximos dias. O nome do clube não foi revelado, a única coisa que eu sei é que trata-se de uma equipe da Premier League, primeira divisão do futebol inglês. Se o Cruzeiro topar fazer negócio pelo Fabrício Bruno, que hoje tem 29 anos de idade, dá para dizer que o Cruzeiro terá enorme lucro com o atleta. É que quando o Fabrício Bruno foi comprado do Flamengo, a operação foi fechada em 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Agora a proposta vai girar na casa dos 95 milhões de reais. Fiquei com a impressão, depois de conversar com gente do Cruzeiro, que o Pedro Lourenço vai tentar segurar, manter o Fabrício Bruno, mesmo diante de uma oferta estratosférica. O fato dele ser o melhor zagueiro do elenco e convocado para a seleção fortalece a imagem do jogador. Embora não tenha conseguido descobrir o nome do clube inglês, queria lembrar que quando o Fabrício Bruno troca o Flamengo pelo Cruzeiro, havia na época o interesse do West Ham, talvez a partir daí estejamos diante do interessado na contratação do jogador. Só para relembrar que o Cruzeiro nos últimos dias também teve ofertas por Jonathan Jesus, operação do Zenit de 7 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. A tendência é que o Cruzeiro recuse essa oferta. Em relação a Caio Jorge, o próprio Pedro Lourenço, durante a premiação do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, disse que o Caio Jorge não tem a intenção de se mudar para o Zenit, apesar da oferta de 30 milhões de euros. Segundo o Pedrinho BH, o Caio Jorge não quer jogar no frio e só vai trocar o Cruzeiro por um grande clube do futebol europeu. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, véspera de jogo com o Corinthians, com o Mineirão lotado, vai começar a semifinal da Copa do Brasil. Mas ontem, o Cruzeiro muito bem representado também no Prêmio do Brasileirão, tanto no feminino quanto no masculino. No feminino foram premiadas a Isabela, que até deixou o Cruzeiro, foi negociada com o Paris Saint-Germain, a Isa Haas, zagueira, a Gisele, lateral, a Bedóia, volante, e a Letícia. Isso no prêmio do Brasileirão, no feminino. E no masculino, os mesmos que venceram a Bola de Prata também venceram no prêmio Brasileirão 2025. Fabrício Bruno, o Lucas Romero, Matheus Pereira e o Caio Jorge. O Pedro Lourenço foi quem representou o Cruzeiro e recebeu os troféus dos jogadores, já que todo mundo está em Belo Horizonte. O Pedro foi ao Rio de Janeiro, todo mundo em Belo Horizonte concentrado aí na preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians. E o Pedro Lourenço, ele passou a limpo assuntos importantes do Cruzeiro. Por exemplo, ele falou sobre o técnico Leonardo Jardim. O Pedro disse o seguinte, que por ele, o Leonardo Jardim renova por mais 5 anos, que já ofereceu isso e que espera que o técnico fique, até porque tem contrato até 2026 e que essa definição acontece somente depois de terminar a temporada, de terminar a Copa do Brasil. Foi o que disse o Pedro Lourenço. Ele também falou sobre Caio Jorge, que ele não tem nenhuma pressa para vender o Caio Jorge. Se o Caio não quiser deixar o Cruzeiro, mesmo que chegue uma grande proposta, que não vai fazer nenhuma negociação. Sobre Gabigol, disse que tem contrato, que está muito tranquilo, tem contrato até o final de 2028, que o Gabigol realmente quer jogar mais, mas isso já não é com ele, com o Pedro, e sim com a comissão técnica. O Pedro Lourenço falou sobre esses diversos assuntos na entrega, então, do prêmio do Brasileirão. E também fazendo um balanço aí da temporada, muito feliz com o que o Cruzeiro conseguiu alcançar no Campeonato Brasileiro e, claro, sabendo que ainda tem aí a Copa do Brasil
pela frente. Por falar em Copa do Brasil, Cruzeiro treina na tarde desta terça-feira e o técnico Leonardo Jardim fecha a preparação. Vamos ver o que vai fazer aí o Jardim, ele que tem a dúvida realmente no ataque, se joga Arroio ou se joga Sinisterra, é o único aí, a única coisa, né, para ter que definir neste último treinamento. Depois é concentração total para o duelo da quarta-feira com o Mineirão lotado, arbitragem de Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Tá falado, pessoal? Mas o Gabriel é um cara de grupo espetacular, um cara nunca criou problema com o grupo e o que ele quer é julgar, né? E aí já não é comigo, é com o técnico, mas eu espero que ele fique com a gente até 2028. Que é a continuidade. E só aí vai depender do atleta também, né, Gris? Vai depender principalmente do que encontrar de mercado o Gabigol, eu acho. Porque assim, eu tenho a sensação, pela situação financeira mesmo do Pedrinho, do clube nesse momento, né? O Pedrinho, de fato, eu acho que ele não faz questão de abrir mão do Gabigol. Por mais que o Gabigol seja um reserva caríssimo para o Cruzeiro. Mas eu não acho que o Pedrinho queira abrir mão do Gabigol. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que vai fazer o menor esforço para segurar também. Então, eu acho que vai depender muito mais do Gabigol encontrar um bom mercado para ele, que eu acho difícil, acho muito difícil. O Gabigol, se ele sair do Cruzeiro para um clube onde ele vai jogar, é óbvio que ele tem mercado para isso, mas eu acho que é um mercado para ganhar perto da metade do que ele ganha hoje. Ô, gente, então, mas assim, vai depender muito desse mercado do Cruzeiro com relação ao treinador, tá? Isso tem impacto, tem impacto também, porque é muito claro pra gente, assim, com o Jardim aqui, né? O Jardim não gosta muito do que o Gabriel faz dentro de campo, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem. Então, assim, pode ser também, né? Com uma saída do Jardim, o Gabriel fique. Enfim, CJ, é muita coisa que vai acontecer no Cruzeiro nessa reta final de ano, cara. Muita coisa. É que se o Leonardo Jardim continua, é um ponto para... Não, é um caminho. É um se caminho. o Leonardo Jardim interrompe o trabalho e aí tem que contratar outro, o outro... Gabigol pode ser outra o coisa. titular, pode ser o protagonista. Outra coisa. Uma eventual venda do próprio Caio Jorge também, que não está descartada. Perfeito. Gente, é muita coisa que vai acontecer, CJ. Eu acho que o principal ponto aí dessa história toda é que às vezes a gente vai alimentando esse tipo de coisa, né? E sai justamente porque vai ter gente para consumir. Cara, eu fico vendo, às vezes é próprio torcedor mesmo. Minha lista de dispensa pro ano que vem, velho. Tipo, eu não consigo pensar em nada. Claro, né? Eu exerço também o meu papel como jornalista aqui, mas o foco hoje do cruzeirense, e eu não me preocupo tanto assim com o que o torcedor está falando, o que o outro está pensando, o que está discutindo em Twitter e etc., porque as informações que a gente tem é que internamente todo mundo muito focado, porque sabe que é uma chance aí de voltar a uma grande final de Copa do Brasil, né? Com todo respeito aí ao que a gente viveu na Copa Sul-Americana, na final lá contra o Racing, mas não tem nem... não chega nem na unha, né? Você estar de novo em uma final de Copa do Brasil. Então, internamente é esse o foco. Ninguém está lá da diretoria e tudo. Não, vamos aqui pensar, fulano vai ficar para o ano que vem. Você tem um planejamento sobre elenco e tudo, mas você não senta para bater martelo em nenhuma dessas possibilidades, né? Incluindo aí já sobre a questão do Pedro Lourenço, acho que ele evoluiu muito nas entrevistas. Em outros momentos, o Pedro ali naquela zona mista ali com aquele monte de repórter, iria sair muita coisa aí que a gente já está aqui, meu Deus do céu, como que... E acho que ele foi ali perfeito em todas as respostas, não escondeu nada, mas ao mesmo tempo respondeu de uma forma bem equilibrada sobre tudo, né? Aí, vamos aos temas aí. O Leonardo Jardim, o assunto surgiu por causa do próprio Jardim, né? Em outras entrevistas, desde lá aquele duelo com o Palmeiras, que sempre ali uma
uma palhinha ou outra, né? Sempre sair alguma coisa. Tem contrato até o final de 2026, e o que o Pedro disse, né? Por ele, renovaria por muitos anos, para ficar aí muito tempo, mas também o Cruzeiro não vai obrigar ninguém a ficar aqui no Cruzeiro, né? Se chegar, termina a Copa do Brasil, se Deus quiser, o Cruzeiro aí com o Hepta, e ele, presidente, eu preciso fazer isso ou aquilo, você não vai obrigar ninguém a cumprir contrato, né? Claro que tem multa, tem tudo isso e são negociações para acontecer, né? O mesmo vale para o Gabi, né? O Gabigol, ele já falou que quer conversar no final do ano para ver, mas segue o foco aí, não tem nenhuma, não teve nenhuma negociação. O Gabigol chegou para a diretoria e falou, final do ano a gente vai sentar, eu vou rescindir meu contrato, estou indo embora. Não teve nada disso, né? Então isso seria uma informação concreta sobre a história, né? Ele quer jogar mais? O Pedro falou, quer jogar. Aí é com o técnico, né? Ninguém vem para um clube e assina um contrato de titularidade, né? Então tem que conquistar no campo o seu espaço, tem um contrato longo. Se ele chegar no final do ano, acho que o melhor vai ser buscar novos ares, um novo clube e tal, o Cruzeiro vai negociar e acertar uma saída. Não tem por que também você ficar com alguém, se esse alguém, ele manifestar que não quer, né, permanecer. Então, vale para tudo, né? Assim como o Pedro disse, o Caio Jorge, se ele não quiser ser negociado, não vai ser negociado. Então, é assim que tem que ser tratado tudo no Cruzeiro. E o torcedor aí focar o máximo que puder num duelo tão importante que é esse jogo contra o Corinthians, para começar bem este mata-mata aí de semifinal de Copa do Brasil. E eu vejo muito uma diferença, viu, Caramujo, com sinceridade, do que é ali as redes sociais e o que vai para o Mineirão. Tem uma certa distância aí que eu considero importante, e é o torcedor aí. E se fulano pensa em deixar o Cruzeiro, só para a gente pegar aqui o que aconteceu no ano passado, né? O torcedor mandou aí, o Gabigol não pode nem entrar se ele pensa em deixar o Cruzeiro e tudo. O Gabigol tinha negociação praticamente fechada com o Cruzeiro e ele decidiu a Copa do Brasil do ano passado, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e são esses jogadores aí, essa comissão técnica, essa diretoria que tem esse momento aí para colocar o Cruzeiro numa final gigante, depois aí de alguns anos de muita luta. É o que eu penso, Caramujo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.